Jair Bolsonaro é absolvido em processo por homenagear torturador em votação do impeachment. Quem não lembra desse caso? O deputado alegaram que a condenação poderia significar censura à fala de Bolsonaro. Deputados, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados votou pela rejeição de parecer que acusava Jair Bolsonaro por falta de decoro parlamentar ao citar o torturador Carlos Brilhante Ustra em seu discurso durante a sessão que decidiu pelo impeachment da presidente eleita Dilma Rousseff. Então, ele foi inocentado. E a gente vai agora dar uma viajada um pouco no tempo para entender melhor esse caso e entender por que a justiça brasileira anda meio confusa ultimamente, selecionando algumas pessoas que ela condena e outras que ela livra. Vamos primeiro confirmar a notícia, que estranhamente eu não encontrei na grande mídia. Vou ter que sair aqui com sites alternativos. Tem aqui o Blasting News, que a gente vê que ele tem uma posição clara por políticos como Bolsonaro. Então, suspeito. No dia da vitória de Trump, Bolsonaro é absolvido pelo Conselho de Ética. Isso aqui é quase uma comemoração, né? Uma publicação de comemoração. Escolhe as melhores fotos e daí coloca aqui o deputado federal teve motivo de sobra para comemorar, uma vez que a torcida para Donald Trump e foi inocentado em processo interno, uma vez que torcia para Trump e foi inocentado em processo interno. Eu vou deixar os links para que vocês possam ler. Um outro site que eu vi essa notícia também, todo aqui no dia 10 de novembro de 2016, foi aqui o Opinião e Notícia, que diz o seguinte: Bolsonaro é absolvido de processo por apologia à tortura. O outro vídeo é do dia 11 de novembro e o primeiro vídeo também do dia 10 de novembro. Para você lembrar do caso, eu aconselho que você veja um vídeo que nós fizemos aqui falando sobre isso, inclusive falando quem era o Brilhante Ustra, o torturador. Depois tem um vídeo na sequência onde a OAB do Rio de Janeiro decidiu ir ao Supremo para cassar o mandato de Jair Bolsonaro. O Supremo não foi o que julgou agora o Jair Bolsonaro, foi o Conselho de Ética. Tá? Esse caso aqui do Supremo a gente ainda não sabe como é que está. A questão é o seguinte: ele fez apologia a um torturador. Isso é crime? Bom, ele fez apologia em público, filmando, todo mundo filmando. O artigo 287 do Código Penal fala o seguinte: fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime da detenção de 3 a 6 meses ou pagamento de multa. Conduta típica: elogiar, exaltar, enaltecer criminoso ou vantagens de ato ilícito. Constitui incentivo indireto à prática de crime. Autor de crime seria aquele que foi condenado pela prática de crime, com trânsito em julgado. Ou seja, para que isso seja considerado como crime, alguém fazer apologia, é preciso que o camarada tenha sido condenado. O autor de crime seria aquele que foi condenado pela prática de crime. E daí a gente vai dar uma viajada um pouco sobre isso. Se você quiser ver diretamente na lei, no Código Penal, eu vou deixar aqui esse outro link, que tem um Código Penal inteiro aqui, 2.848 de 1940, alterado várias vezes, mas essa coisa de apologia ao crime permanece a mesma. Você coloca aqui um Ctrl F, e aí você digita a palavra apologia, que já está lá, e você vai direto ao artigo 286, que fala a mesma coisa: detenção de 3 a 6 meses ou multa, apologia ao crime. E aí a gente vai pesquisar um pouco, será que o Ustra era criminoso ou não? Porque dependendo disso, se ele foi condenado por isso, aí sim o Bolsonaro teria feito um crime. Justiça reconhece o gaúcho Ustra como torturador. Pois bem, a justiça reconheceu ele como torturador, saiu aqui no site Jus Brasil. Se reconheceu ele como torturador, e a justiça reconheceu isso, então teoricamente o Bolsonaro fez uma coisa criminosa. Depois recorreram dessa situação e a justiça manteve aqui, segundo a Veja, publicado em 14 de agosto de 2012, justiça mantém decisão que reconhece Coronel Ustra como torturador. Aí tem sites como o Blasting News, que defende políticos como Bolsonaro.
Coronel Ustra nunca foi condenado em última instância, seu processo está parado. Ao contrário de que muito esquerdista, para ele é só esquerdista que fala contra o Bolsonaro. O coronel homenageado por Bolsonaro nunca foi condenado, não foi condenado antes ou após a sua morte no ano passado. Ele morreu em 2015. E aí a gente tem uma notícia interessante aqui para atualizar o Blasting News, que é o seguinte, do Estadão. Coronel Ustra é condenado por morte de jornalista na ditadura. E aqui fala, morto sob tortura. Vamos ler. Coronel reformado do Exército Carlos Alberto Ustra foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$100 mil à família do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merino, morto sob tortura. De novo, morto sob tortura. Em 19 de julho de 1971, nas dependências do DOI. Núcleo de Repressão ao Regime Militar, então sob comando do acusado. A sentença é da juíza Cláudia de Lima Meng, da 20ª Vara Civil da capital. Cabe recurso. Então, ele foi condenado, sim. A notícia data de, deixa eu ver aqui, 26 de junho de 2012. A primeira parte da justiça diz que ele é reconhecido como torturador e aqui ele foi condenado na justiça por assassinar, por morte de jornalista na ditadura sob tortura. Entendeu? Blasting News. Consegue entender? Então a gente se pergunta agora o seguinte: se é dessa forma, como pode o Bolsonaro ser absolvido desse processo? Estaria a justiça cega? Estaria a justiça sendo seletiva? Como justificar a absolvição aí do Bolsonaro? Vocês têm que prestar atenção aqui num pequeno detalhe. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara votou pela rejeição do parecer que acusava Jair Bolsonaro. O Conselho de Ética é formado por políticos, não tem nada a ver com justiça. Entendem? Não tem nada a ver com justiça, ele é formado por políticos. E aí você vai ver aqui, nesse site, votaram pela absolvição Nelson Moura, do PP, Tia Heron, da Bahia, olha, PRB, Tia Heron, Washington Reis, do PMDB, João Carlos Bacelar, do PR, Laerte Bessa, do Paraná, aliás, do PR, desculpem, Ricardo Isa, do PP, Capitão Augusto, do PR, Sandro Alex, do PSD e Marcos Rogério, do DEM. O único a votar contra o Bolsonaro foi Zé Geraldo, do PT. Esse é o Conselho de Ética que absolveu o Bolsonaro, apesar de ter sido provado que ele cometeu um crime. É por isso que Conselho de ética não tem muita coisa, porque não segue a justiça. A minha pergunta é o seguinte: se o camarada infringiu a lei, por que é que não um tribunal vai julgar ele, e sim um Conselho de Ética, que a gente sabe que é uma panelinha de político, tudo amiguinho um do outro, um faz um churrasquinho na casa do outro e depois já tem o voto? Por que isso tem que ser assim? A outra coisa é como estaria o processo no Supremo Tribunal Federal para cassar o mandato de Jair Bolsonaro. A última notícia que nós temos é essa aqui, datada de abril de 2016, justamente aquela que deu origem ao vídeo. A OAB do Rio de Janeiro vai ao Supremo pedir cassação do mandato de Jair Bolsonaro. Depois disso, não se sabe se a OAB se existe a cassação, o pedido de cassação ou não. De qualquer forma, deixe sua opinião aí, fique à vontade para colocar sua opinião. O que você acha sobre esse caso? O que você acha sobre a Comissão de Ética? Comissão de Ética. E também o fato da OAB aí, se ela foi ou não, caso você tenha um link, descobrir algum link, coloque aí nos comentários, quem sabe a gente comenta isso novamente. Grande abraço e até o próximo vídeo.